O Campeonato Brasileiro Absoluto de 2017 terminou há pouco tempo com uma convincente vitória do grande mestre Alexander Fia, que estava vivendo uma fase exuberante. O Fia estava com um rating baixo para os padrões dele, e aí numa temporada espetacular no Brasil ele conseguiu subir muito o rating dele, já está próximo de 2.600. Ele está tendo também, já recomeçou a jogar na Europa, o FIA que joga muitos torneios, e começou bem também, então uma fase extraordinária que ele voltou a viver. E nesse vídeo eu queria comentar um pouco as minhas impressões sobre o torneio e também comentar um dos momentos, uma das partidas mais interessantes, um trecho de uma dessas partidas, e foi o match mais, talvez por conta das circunstâncias, o match mais difícil do FIA nessa caminhada. Antes eu queria responder uma pergunta que muita gente está me fazendo nas redes sociais e por e-mail também, que é por que eu não joguei o Campeonato Brasileiro. E eu não joguei o Campeonato Brasileiro por um motivo muito simples, porque eu não estava classificado, eu não disputei nenhum dos processos seletivos para a disputa do campeonato, e o campeonato, o regulamento do campeonato não prevê uma vaga automática por rating. Eu poderia me qualificar se o regulamento fosse diferente, por ser o número 1 do rating brasileiro no momento da competição, mas não há uma previsão de uma vaga por rating no regulamento, então eu não tinha vaga e eu não disputei o processo classificatório. Eu precisaria ter jogado uma das semifinais e ter me classificado. Eu também queria comentar um pouco o sistema de disputa que foi modificado. O sistema de disputa empregado normalmente é o de um torneio shooting, todos contra todos, e dessa vez foi empregado um sistema de matches eliminatórios. Eu não gosto desse sistema. Eu acho que o sistema shooting, o sistema de um torneio em que todos se enfrentam, é muito melhor para decidir o campeão de um campeonato nacional, né? É um sistema muito mais justo e eu prefiro. Tá? O sistema de matches eliminatórios é interessante, obviamente, para nós acompanharmos. É mais interessante até para quem acompanha do que para quem joga, tá? Mas não é o melhor sistema para você utilizar numa final de campeonato nacional. Além disso, esse sistema pode acabar proporcionando uma situação desagradável, que é, por exemplo, um jogador. O torneio foi disputado no Rio, então um jogador que mora longe do Rio precisa pagar a sua passagem, pagar a hospedagem, por exemplo, já que essas condições não foram oferecidas para os participantes nessa competição. Então ele tem que ir lá, se programar, fazer tudo isso e corre o risco de ficar apenas 2 dias durante a competição. Na verdade, ele nem sabe quanto tempo ele vai ficar, tá? Eu posso falar isso por experiência própria, uma vez que eu já joguei diversas vezes o sistema eliminatório da Copa do Mundo da FIDE, então eu já tive que viajar para o Azerbaijão ou para a Sibéria, enfim, várias vezes, e sem saber quando que eu ia voltar, e às vezes faz uma viagem que dura mais de um dia e você em 2 dias você já tem que estar de volta, né? Na verdade, você já pode comprar, já pode voltar para o seu país, né? Então, é um sistema que não é o melhor, tá? Agora, isso dito, o torneio foi bem interessante, nós tivemos muita luta, muitos matches interessantes, algumas surpresas. Por exemplo, o Mequinho, que era uma participação muito aguardada nessa competição, não teve vida fácil desde o começo, tá? Então o torneio acabou sendo bem interessante. E antes do início do torneio, eu acreditava que o título ficaria entre FIA, Crico ou Sup, e realmente foi isso que aconteceu. Esses três jogadores dominaram o torneio, mostraram o melhor xadrez. O FIA e o Sup acabaram se enfrentando nas semifinais, e depois o FIA passou e depois enfrentou o Crico e ganhou sem precisar da quarta partida, mas um match muito enganoso, digamos assim. O resultado do match é um pouco enganoso, porque o Crico teve praticamente ganho na primeira partida, ele teve muito melhor na segunda partida, e na terceira partida ele teve ganho também, mas o FIA tem uma qualidade prática extraordinária, ele coloca pressão nos adversários, ele joga rápido, enfim.
e acabou revertendo e fez 2,5 pontos nessas 3 partidas, apesar de as posições não serem para tanto, né? Nesse vídeo, então, eu quero analisar aqui uma das partidas mais interessantes do torneio, um dos duelos também mais aguardados, que foi o duelo entre o Fia, um jogador aí muito admirado pelo seu estilo de jogo, é um jogador que não tem medo de absolutamente nada, gosta de arriscar, tem um estilo muito dinâmico, contra o Sup, que é talvez o futuro do xadrez brasileiro, é um jogador que já está com um rate muito alto, se tornou grande mestre há pouco tempo, e ainda a gente não sabe exatamente qual o potencial do Sup, porque ele só sobe o rating dele, né? Todos os torneios ele ganha rating, então a gente ainda não sabe até onde ele vai chegar, né? Ele está naquele momento que ele está subindo, subindo, subindo e ainda não chegou naquele rating que ele começa a ter dificuldade. Espero que o Sup tenha a oportunidade de jogar mais torneios para ele chegar logo no rating que é o normal da força dele, uma vez que ele joga... a força de jogo dele é maior do que o rating dele atual, que já é um rating considerável, 2.553, não sei como que está aí no Live Ratings agora. Essa é a segunda partida do match entre eles. Na primeira partida o Fia botou bastante pressão e provavelmente poderia ter ganho em algum momento. O Sup lutou muito bem para conseguir empatar, mas a pressão agora na segunda partida estava por parte das pretas. E essa é uma posição bastante crítica, porque aqui, efetivamente, eu acredito que o Sup, se tivesse encontrado a solução correta nessa posição, ele teria eliminado o Fia, muito provavelmente, da competição. E essa é uma posição interessante, o caos no tabuleiro imperando, bem do estilo que o Fia gosta, mas o Sup também não é avesso a complicações, ainda que ele é um jogador mais clássico, assim, né? Ele não busca as complicações caóticas, como é o estilo do Fia. Ele busca umas complicações com um pouco mais de ordem, tá? E ele não força os acontecimentos. E aqui ele está com a dama atacada. A ideia o Fia tem ataque aqui nas casas pretas, e a ideia dele então é seguir explorando o rei das pretas, que parece mal colocado. Mas aqui com a jogada cavalo toma E4, as pretas poderiam ficar com uma posição praticamente vencedora. A jogada por si própria não é uma jogada difícil de você ver. O grande segredo está num lance intermediário que será feito daqui a pouco. Então, a dificuldade dessa jogada é que o preto teria que prever um lance mais ou menos difícil na sequência da variante, né? Porque aqui o branco só tem uma jogada praticamente, que é dama H4 cheque. Não pode tomar em E4, porque a dama retoma. Não pode tomar em C4, porque eu tomo em F2. Então tem que jogar dama H4 cheque, rei G8, e agora a torre toma C4, capturando a dama. E agora é a dificuldade do lance cavalo toma E4, então, porque as pretas não vão fazer o lance mais natural numa posição como essa, que seria recapturar a dama com torre toma H4, porque essa jogada perderia uma peça, né? O branco ficaria com uma grande vantagem depois de torre toma E4. Torre toma E4, por exemplo, bispo toma E4, o branco tem uma peça a mais aqui, né? Mas o segredo, então, da sequência das pretas é que nessa posição ele tem esse lance demolidor aqui, um lance intermediário. O cavalo toma D6, né? Ele captura uma outra peça, na verdade, e agora mantém o ataque na dama e o ataque na torre de C4, e as pretas estão com uma grande vantagem agora, porque se o branco tira a dama, as pretas capturam em C4, não sei, vamos dizer aqui um dama G3, por exemplo, eu posso capturar em C4, e agora as pretas têm duas torres pela dama, esse é o desequilíbrio material mais claro aqui, e continuam as torres pretas, apesar de não estarem conectadas, elas estão em uma situação boa aqui. Essa torre de H8 está um pouco esquisita, mas ela está numa coluna semi-aberta, pressionando, então essa posição ela é perdida para as brancas. Lembrando que na maioria das posições, duas torres jogam melhor do que uma dama, tá? E aqui as pretas têm, na verdade, duas torres e um peão pela dama, então a vantagem é das pretas, no caso uma vantagem decisiva inclusive. O melhor lance para as brancas aqui seria inclusive tomar em H8, rei toma H8, rei H4 cheque, rei G8 aceitando um final com peão a menos, tentando alguma chance de empate graças ao par de bispos, é o outro desequilíbrio material presente nessa posição, par de bispos contra bispo e cavalo, mas as pretas teriam excelentes chances de vitória. Eu acredito que provavelmente bem jogada essa posição deve ser ganha para as pretas, tá? Ainda existiria chances práticas aqui.
Bom, o sup então deixa passar o cavalo toma E4, mas essa não vai ser a única chance dele nessa partida, então ele joga dama toma 2, e agora depois de torre toma C5 as brancas têm uma grande vantagem. O rei das pretas agora realmente está muito debilitado aqui, as casas pretas, né, começam a ser um problema, então ele jogou cavalo D7, torre toma 5, rei G8, e agora rei H2, é um lance que eu gosto, um lance profilático, melhorando o rei. Dama B3, jogou o sup, aqui o Fia comete um erro, depois de dama D4, a posição das brancas também é muito superior aqui, tá? Provavelmente ganha. Mas o Fia comete um erro aqui, dama D2. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus muitos anos de estudo no xadrez, e algo que o Milo sempre falava para mim quando a gente treinava, e eu já li também diversos autores que comentam a mesma coisa, é que xadrez é um jogo com muitos recursos, né? Então você tem que acreditar sempre, estar sempre calculando, buscando alguma ideia, porque é muito difícil que o seu adversário, mesmo numa posição superior, ele não te dê uma chance de voltar, né? Isso especialmente em posições complicadas. E aqui isso aconteceu mais uma vez. As pretas estão numa situação difícil nessa partida, mas criou-se uma situação agora no tabuleiro em que há uma chance para as pretas salvarem a partida, mas tem que fazer um cálculo aqui também extraordinário, tá? Então, o lance correto aqui seria cavalo E5. Também é um lance óbvio, assim, o lance por si só é um lance óbvio, mas a grande dificuldade é a sequência, né? Porque, naturalmente, o plano das brancas aqui é jogar torre toma E5. E agora, se as pretas jogam torre toma E5, ele quer jogar torre D8, cheque. Rei H7, torre toma H8, rei toma H8, dama D8, cheque, rei H7, agora, por exemplo, dama F8 seguido de mate. Tá? Então essa seria a ideia das brancas aqui. Eu teria que ver que depois de torre toma E5, o grande detalhe é que o preto tem agora torre toma H3, cheque. E a gente vem para uma sequência forçada em que o computador indica o empate de diversas maneiras. As brancas têm que jogar rei G1, se bispo toma H3, então dama toma H3, rei G1, dama G3, cheque, seguido de dama toma E5, com vantagem para as pretas, então as brancas têm que jogar rei G1, agora sim torre toma E5, torre D8, cheque, rei H7 e torre toma C8. E, de novo, caos na posição aqui. O computador agora indica... Na verdade, tem dois lances, né? Um é torre D3, que é um lance bem de computador mesmo. Mas o computador também indica igualdade aqui depois de dama F4, dama D1, cheque. Por exemplo, bispo F1 e dama H5. Um lance também bastante curioso. Tá? Imagino aqui... a ideia é se dama toma E5, dama G4, cheque, por exemplo. Né? E as pretas vão conseguir cheque perpétuo aqui. Tá? Essa linha, eu diria, esse torre D3, essa variante, é praticamente impossível para um humano. Agora, o outro lance talvez sim, pudesse ser encontrado. Eu, na verdade, preciso dizer, essa linha do cavalo E5 é extraordinariamente difícil para você encontrar durante uma partida, porque aqui parece que o preto vai perder, né? Tem esse torre D3, que é um lance de máquina, tem torre toma G5, que até poderia ser encontrado, mesmo assim é muito difícil. E dama toma G5 e agora dama D1, cheque. E, por exemplo, depois de bispo F1, as pretas não têm uma sequência de cheques assim aparente, né? Um jogador poderia até chegar nessa posição, mas avaliar como uma posição perdida. E o computador aqui indica igualdade depois de torre H5, porque as pretas conseguem coordenar um ataque aqui de forma surpreendente. Dama F4 é o melhor lance, dama D4, cheque, rei G2, dama toma B2, com cheque perpétuo, né? Por exemplo, rei G1, dama D4, e as pretas têm cheque perpétuo. A partida termina em empate. Outra forma de seguir aqui, então, seria, em vez de bispo F1, rei F2, também dama D4, cheque, rei E2, dama D3, cheque, com igualdade. Então, esse cavalo E5 é uma chance incrível, assim, que o sup poderia aproveitar, mas, como eu disse, é muito difícil esse lance. Especialmente ele já estava em um certo apuro de tempo aqui, encontrar essas linhas com pouco tempo, então, beira o impossível. Ele jogou, então, cavalo F8 e agora o Fia tomou as rédeas definitivamente da partida e não deu mais chances. Vamos ver como foi a continuação. Ele foi botando pressão aqui.
passa o bispo para D6, agora ele solidificou a defesa do rei dele, tem um peão a mais, tem par de bispos, as peças das pretas estão desconectadas e o preto está sempre com essas casas pretas ao redor do rei como motivo de preocupação, né? Então cavalo E6, veio aqui torre E5, torre D8, B4, o Fia vai sem pressa, reforçando a posição, dama A6, bispo F1, e agora, uma posição já desesperadora, ele jogou torre toma D6, o Fia arrematou aqui de forma elegante, com esse lance torre toma E6, um lance muito bonito. Vai se aproveitar agora de alguns temas de mate. Agora, esse é um lance bonito, mas torre toma D6 aqui, esse é um lance que está me ocorrendo agora. Torre toma D6, dama toma F1, torre D8 cheque, isso seria mate também, né? Ah não, perdão. Cavalo... esse também terminaria em mate essa posição, né? Porque torre D8 cheque. Se rei H7, as brancas empregam a mesma ideia, dama H6 cheque, rei toma H6, torre toma H8 mate. Se cavalo F8, torre toma F8 cheque. Se cavalo toma D8, torre E8 cheque, rei H7, dama H6 cheque. Ah não, perdão, dama H6 cheque, agora não, porque o rei sobe, né? Dama H6 cheque, rei toma H6, torre toma H8, rei G5, seria triste. Mas aqui o branco pode jogar então torre toma H8, né? Rei toma H8 e dama H6. Rei G8 e dama G7 mate. Então, curioso. Torre toma D6 ganharia também aqui, né? Passei o computador nessa linha, mas acredito que não tem erro aqui, né? O Fia jogou torre toma E6, que é um lance bonito também. Torre toma D3, seguiu. E agora torre E8 cheque. A ideia, então, rei H7, torre toma H8, seguido de dama H6 e dama G7 mate, tá? E essa partida, então, selou o destino do Fia, que se classificou para a final e depois acabou vencendo o Kriko. Eu queria encerrar, então, o vídeo dando os parabéns para todos os jogadores que disputaram essa competição, a competição mais importante aí do calendário oficial do xadrez brasileiro, tá? O título mais importante. Parabenizar também o Kriko pelo excelente torneio que ele fez, terminando na segunda colocação, e também Sup pelo grande xadrez que mostrou e vem mostrando no ano, e todos aqueles que disputaram a competição. Parabéns também para o Mequinho, que depois de ele é um jogador que não joga tantos torneios, mas jogou também, digamos, deu a cara a tapa, né, como se diz, jogou a competição, é um torneio difícil, ainda mais para um jogador na idade dele. Esses matches eliminatórios são muito cansativos, ele lutou, acabou sendo eliminado então pelo Kriko nas semifinais, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero também voltar ao Campeonato Brasileiro em outras oportunidades, também algo que o pessoal me escreve muito, quando que o Rafael vai jogar de novo o Campeonato Brasileiro? Espero poder me classificar então para disputar próximas edições dessa competição. Se você gostou então do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e estou voltando aí a gravar vídeos com mais regularidade, você pode aguardar muitas novidades aí em breve no canal. Um abraço a todos.